trabalho lá, já sei, eu estou tendo uma dificuldade aqui. Chega mais aí para você poder ver. Então, nós estamos aqui realizando um projeto Língua Visual, linguagem visual. É um trabalho realizado por crianças, adolescentes das escolas do ensino fundamental. E a gente realiza isso durante uma semana na escola. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Terminou a oficina. Aí nós temos um mural livre, etc. E as crianças participam com muito entusiasmo. Sabe por quê? Porque existe um processo de motivação nisso. E nós chamamos esse processo de motivação contexto realístico necessário, o CRN. É uma didática no formato de projeto. Isso é bastante interessante, as professoras, porque quando você faz uma oficina de arte, uma dinâmica de projeto, é diferente de você pegar uma aula de arte e colocar entre português e matemática, porque não tem motivação. E o que é que motiva nesse procedimento? Veja só, número 1, né? Nós temos aqui um conjunto de atividades que envolvem palestras, oficinas de arte com as turmas, um lindo mural que vai sendo criado durante o processo, né? Quinta-feira as crianças fazem um convite e na sexta-feira vem os familiares, pais, avô, tio, e senta e desenha junto com a criança. Uma troca afetiva, um diálogo entre avô, bisavô e netinho, né? Um diálogo intergeracional, facilitado pela realização do trabalho de arte. Depois desse trabalho realizado, nós realizamos uma exposição. Não adianta você fazer um trabalho e guardar no seu caderno e não mostrar. A expressão artística do desenho, ela vai consumar, ela vai ser concluída quando você mostrar isso para o outro. Numa exposição, por exemplo, e quando esse outro vê o seu trabalho, aí a sua mensagem, a sua expressão comunica a sua ideia. Então a comunicação vai acontecer quando? Quando o outro vê o seu trabalho. E aí faz a exposição, de repente sai na internet, na mídia, no jornal, faz uma reportagem, a criança fala, é entrevistada, né, sobre o trabalho. Ou seja, quando a gente chega, professoras, na segunda-feira e fala do que a gente pretende fazer naquela semana, vai ter isso, a criança fica entusiasmada. E aí elas participam junto na oficina com a aula de 1h30 por dia. Segunda, terça, quarta. Isso cria uma motivação. É tipo uma gincana. Um mostra o desenho para um, mostra para o outro, participa do processo. E essa motivação eleva o nível da criatividade. A criança se torna mais criativa porque tem uma demanda, tem um prazer, tem uma conquista a ser realizada, né? Então, é diferente de você ter uma aulazinha de arte de 50 minutos, de vez em quando, perdida entre aulas de história, ou então aula de matemática, português. Aqui você tem uma sequência motivadora do processo, né? E essa motivação eleva o nível da criatividade no processo. E a comunidade escolar participa, a família, o pessoal da cantina, monta uma exposição bonita, convida a reportagem local, o pessoal da rádio vem, pede o pessoal da Câmara ou aqui da Saúde, faz uma exposição, repercute, sai no seu relatório de ensino. Então, a gente propõe que o ensino de arte seja feito no formato de projeto, porque esse procedimento, esse conjunto de procedimento que nós chamamos de CRN, que é um contexto, ou seja, uma situação realística, por quê? Porque é promovida pelo projeto, é uma realidade promovida pelo projeto e necessário. Necessário, por que é necessário? Porque você precisa dessa motivação, de uma demanda, de uma participação coletiva do grupo, né, para a realização da criatividade no processo. Então, o contexto realístico necessário surge da nossa experiência, aí desde 1999, na realização desse projeto, e contribui significativamente para a qualidade
para a afetividade, para o processo criativo durante a expressão na linguagem visual. Não é? Ou seja, a linguagem visual utiliza os recursos de ponto, linha, cor e o espaço pictórico também que nós acrescentamos nesse processo. Uma inovação do projeto, o reconhecimento desse espaço pictórico, que é semelhante, não é exatamente, mas semelhante ao papel, né? Só um toquezinho aqui para a gravação. Esse espaço pictórico, esse suporte, expressa as condições físicas, né, para a expressão da imagem. A leitura dessa imagem real e uma imagem virtual que complementa a percepção da imagem, que está relacionado à nossa percepção pelo conhecimento antecipado de uma imagem, quer seja de uma árvore, de um círculo, né? Isso tem a ver com um dos princípios da Gestalt, com relação à percepção da imagem. E esse suporte, esse espaço pictórico, né, é incluído por nós entre um dos elementos da linguagem visual. Ou seja, nós temos ponto, linha, cor e espaço pictórico como recurso de expressão na linguagem visual. E aí a criança ou você vai falar de quê? O tema, o assunto é da sua autoria, é a sua narrativa. Usando esses recursos, você vai fazer a sua expressão. Recursos da linguagem visual nas artes plásticas. Projeto Língua Visual. Curso online Língua Visual. Alguma pergunta? Professora? Algum comentário? Alguma pergunta? Então, essa é a nossa sugestão básica para hoje. Muito obrigado. Nós vamos ver agora um vídeo sobre língua.